Neste momento, eu vou passar já a palavra ao pastor, e com muita alegria, pastor, que nós estamos aqui para ouvi-lo, e fiquei muito feliz também com o senhor aceitar o nosso convite para falar à MCM nesta noite. A palavra é do pastor. Muito obrigada, pastor. Muito obrigado, irmã, pelo convite. Eu me sinto muito feliz mesmo de estar com as irmãs aqui. É uma oportunidade que a gente tem num grupo menor, mesmo no Zoom, de a gente se ver, de a gente poder conversar, poder interagir. Nos cultos, eu sei que vocês estão lá do outro lado da tela, mas eu não consigo ver. Vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Mas aqui a gente pode estar juntos, assim como nas demais reuniões Zoom da nossa igreja, ou Google Meet, ou seja o que for, a gente consegue ver, consegue conversar. Eu até estava dizendo à equipe do culto, antes do culto de domingo à noite, que, na realidade, nós estamos numa reunião como esta, uma reunião presencial. Ela só não é física, ela é digital, mas é presencial porque nós estamos na presença uns dos outros, nós estamos nos vendo, nós estamos nos conversando aqui neste momento. E eu agradeço muito, irmã Luci, a presidente da nossa MCM, pela oportunidade de estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu estou vestido com esta camiseta. Eu tenho, há muitos anos como pastor, eu tenho recebido camisetas denominacionais. E as irmãs já observaram que, por exemplo, mês de missões nacionais, eu visto a camiseta de missões nacionais daquele ano. Missões mundiais, como é o caso agora, a camiseta de missões mundiais do ano. E então, há muitos anos que as juntas e demais organizações da convenção me enviam suas camisetas, porque sabem que eu saio pela rua assim mesmo, como eu estou. E com isto, eu aproveito para ter muitas oportunidades de diálogo, de conversa. Certa ocasião, aqui mesmo na rua de casa, eu estava com uma camiseta de missões nacionais, faz uns 2 anos isso, 2019. E eu estava caminhando, um senhor me disse, eu conheço daí, eu conheço isso daí. Eu disse, o que é que o senhor conhece? Então, estava ali o tema de missões nacionais daquele ano, e ele disse, olha, faz 1 ano que eu estava aqui à porta desse supermercado pedindo, implorando alguém para me dar um dinheiro. Mas depois a gente fala com eles. Caiu? Já está falando. E eu, então, ele disse, eu estava pedindo a alguém algum dinheiro, eu estava pedindo uma esmola. Eu estava todo viciado, todo enrolado, mas naquele mês era o aniversário do meu filho, e eu não tinha dinheiro para dar um presente para ele. E alguém me deu, uma senhora me deu assim, tipo 20, 30 reais. Eu nunca recebi uma esmola tão alta como aquela. E quando eu contei a minha história, eu disse, não, vai lá e compra. E deu até um pouquinho mais, inteirou uns 50 reais. Vai lá e compra o presente para o seu filho. E eu vou lhe aproveitar e dizer mais alguma coisa, disse aquela senhora. Vai para este endereço, que é a nossa Cristolândia. E ele foi, converteu-se, e agora, conversando comigo, 1 ano depois, ele disse, eu não estou pedindo mais nada. Eu já fui liberto por Jesus dos meus vícios, e eu estou procurando ser um marido decente, um pai decente, não estou pedindo esmola. Então, essa sua camiseta eu conheço, porque a minha camiseta falava alguma coisa sobre Cristolândia. Então, eu gosto muito de vestir camisetas, eu tenho tido, assim, na minha vida, muitas oportunidades, mesmo no exterior, muitas vezes eu visto esse tipo de roupa promocional, e com isto as coisas acontecem. Eu estava num hotel, certa ocasião, fora dos Estados Unidos, na época que a gente morava lá, num outro país, estava tomando meu café com uma camiseta que eu havia recebido de uma organização americana dedicada à libertação das drogas. E atrás estava escrito em inglês, eu fui liberto das drogas. Muito bem, certo? Aí alguém bateu aqui no meu ombro. Eu disse, pois não. Olha, eu queria ouvir o seu testemunho. Aí eu expliquei, olha, eu nunca estive envolvido com drogas, graças a Deus, mas esta camiseta é de uma organização que se dedica a isto. E como eu tenho conhecido pessoas que foram libertas de drogas, então eu digo, não é meu testemunho, mas esse é um testemunho, esse outro aqui é um outro testemunho.
Então, hoje eu estou com uma camiseta mais próxima que eu tenho da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é dos Amigos de Missões. Então, como eu ia falar a MCM, eu vim com uma camiseta mais aproximada da MCM, da Mulher Cristã em Missão, porque eu sei que o Ministério das Irmãs inclui os Amigos de Missões. E com isso, nós estamos nos lembrando também daquela faixa etária, daquele segmento da igreja. A Mãe Isabel tem se dedicado muito a isso no seu ministério, no Liber Júnior, exatamente para passar a palavra de Deus. Então, eu estou muito feliz de estar com as irmãs nesta oportunidade e poder vê-las mais uma vez. E, pela graça de Deus, em algum momento, nós vamos retornar para o nosso templo, para o nosso santuário, e vamos estar juntos presencialmente e fisicamente. Agora estamos presencialmente, mas não fisicamente. Mas o momento vai chegar. O nosso momento da vacinação também já está se aproximando. Eu acho que eu nunca desejei tanto uma agulha na minha vida como neste atual momento. Sinceramente, se me disserem é hoje, e nós vamos dar várias vacinas ao mesmo tempo. São 10 agulhas, pode enfiar, nenhum problema. Ela disse que não para ela, mas eu estou dizendo o seguinte, a minha visão é que nós estamos numa situação tal que somente a vacinação, ao chegar à maioria das pessoas, é que vai controlar essa situação. Ou uma vacina, ou então um remédio, que a gente tome e ele liquide. Eu espero em Deus que isto chegue. Então, quando isso chegar para todos nós aqui, então nós estaremos juntos, pela graça de Deus. E vamos juntos cultuar ao Senhor, fisicamente juntos, lá no santuário da igreja, e as irmãs que pertencem a outras igrejas e que estão entre nós aqui também o farão com as suas respectivas igrejas. Mas nós estaremos juntos. Hoje, sim, apenas no digital. No futuro, que eu espero próximo, Deus nos congregue mais uma vez. Mas conforme já foi aqui mencionado em oração, Deus tem tudo isso nas suas mãos, irmãos. Deus não está desconhecendo situação alguma. E o hino que a irmã Cláudia acabou de nos apresentar e com o qual nos inspirou, fala exatamente isso. Para onde que você pode fugir da presença do Senhor, conforme o Salmo 139? Não tem jeito. Se você for lá longe na nuvem mais distante, no espaço mais longínquo deste cosmos, Deus vai estar lá. Se você descer às profundezas, desculpe agora a redundância, mais profundas deste mundo, Deus vai estar lá. E não apenas isto, Deus conhece os nossos pensamentos todinhos. Este mesmo Salmo diz que quando eu chego a dizer alguma coisa, Deus já sabia, porque Ele conheceu o meu pensamento antes que a palavra viesse. Então não há nada sobre mim, nem nada sobre as irmãs que Deus não conheça. O ano passado, o pastor Fernando Brandão, pregando em nossa igreja, foi em maio do ano passado. Ele usou uma expressão que de vez em quando eu gosto de usar também. Ele disse, olha, Deus conhece a sua carteira de identidade, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece o número do seu celular. Eu gosto muito disso que ele disse, porque ele quis dizer uma coisa que é a realidade, não é exagero, não, é a verdade. Deus conhece tudo sobre cada um de nós. Então, este momento que nós estamos enfrentando, e que para muitos é um momento não apenas difícil por causa da enfermidade, mas das implicações em termos de perdas. Eu estava dizendo às irmãs, logo no início, quando começamos a conversar aqui, que todos os dias, ao meio-dia, eu participo de um culto de oração com pastores. Todos os dias, de segunda a sexta. Então, temos, digamos, 25 pastores, como foi o caso hoje. Às vezes temos 30, às vezes nós temos 12, não importa. Mas todos os dias, do meio-dia ao meio-dia e 45, numa sala Zoom como esta, pastores do estado de São Paulo e, às vezes, colegas de outros estados vêm para orar conosco. E não há um único dia, mas não há um único dia que nós não oremos ou não venhamos a orar
por pastores que estão enfermos pela Covid e por famílias de pastores que foram convocados à presença de Deus por causa da enfermidade. Hoje, por exemplo, oramos por 3 famílias, 3 colegas que faleceram nestas últimas 24 horas. Isso está acontecendo demais nas igrejas, em todos os lugares. Então, os dias não são fáceis e eles causam para cada um de nós grande impacto emocional, mas não tenham dúvida. A pessoa isolada, da hoje mesmo, o membro da igreja me mandou uma nota nesse sentido, em resposta a uma nota que eu havia mandado a esse membro da igreja, dizendo isso: olha, a minha casa virou uma igreja. Estou fazendo culto de 1h30 todos os dias. E somos apenas 2 ou 3 em casa, já todos adultos. Mas todo dia, porque está difícil a gente ficar longe dos irmãos da igreja, longe da família, sem ser visitados e sem poder visitar. É fato, é um negócio muito difícil. Nós perdemos da igreja no domingo a irmã Nádia, que aqui eu creio muitas irmãs conheceram, esposa do diácono Belarmino. Os 2 foram assim colunas da Líbia durante tantos anos. E então a família, no final do domingo, fez um culto via Zoom, como nós estamos aqui, para dar testemunho, para cantar. Por quê? Porque ninguém pôde ir se despedir dela. Houve permissão para 2 membros da família apenas. 2 membros da família. E assim mesmo não houve tempo nem para oração. Foi chegar, assinar documento para testemunhar e acabou. Então, nós estamos vivendo dias difíceis e eu creio que todas as nossas igrejas, sem nenhuma exceção, quando elas voltarem a funcionar normalmente, se há um ministério que nós vamos ter de desenvolver e vamos ter, é o ministério do conforto, do consolo, para as famílias que até hoje não puderam vencer as perdas dentro do coração porque não tiveram tempo, não tiveram ocasião e não tiveram permissão. Então, os momentos são difíceis. O que a irmã Cláudia nos trouxe realmente traz um conforto muito grande. Eu não posso fugir do teu espírito, mas não posso mesmo. Nenhum de nós pode. Se neste momento a gente perdesse energia elétrica ou caísse aqui a nossa conexão e de todos nós simultaneamente, por alguma razão, ainda assim continuaríamos na presença de Deus. Continuaríamos na presença de Deus. E a irmã Cláudia estava dizendo que, de alguma forma, Deus a incomodou para cantar este hino, assim como Deus me incomodou para, com as irmãs, considerar Romanos, capítulo 8, 31 a 39, que nós conhecemos como o Cântico da Vitória. Porque há 2 palavras que hoje são usadas porque fazem parte do nosso contexto atual. Uma é a palavra esperança e a outra é a palavra vitória. Nós precisamos das 2 palavras, esperança e vitória. Quando pensamos em Lamentações, no capítulo 3, nós nos recordamos a palavra do profeta. Eu quero trazer à minha memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Então, hoje precisamos de esperança. O apóstolo Paulo, encerrando o seu capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: agora permanecem estes 3. O amor, o que mais? A fé e a esperança. A esperança. E a outra palavra é a palavra vitória. A gente só vai alcançar vitória se houver no coração esta esperança muito firme no Senhor Jesus. E ele veio porque ele é a nossa esperança. Paulo diz isto a Timóteo: Cristo, esperança nossa. Porque ele é a nossa esperança. Então, essas 2 palavras, elas caminham conosco o tempo todo. E nesta noite eu quero ficar na palavra vitória, com base em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Eu gostaria que cada versículo fosse lido por alguém. Então, se a irmã desejar ler, basta ativar o seu microfone e dizer versículo número tal. Mas vamos lê-los na sequência, 31 até 39.
Vamos lá. Versículo 31. O título é O amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos lá, versículo 33. 33. Pode falar. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justificará. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Pode falar, pode falar. 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém, Jesus. A palavra de Deus já é abençoada, mas que abençoe no sentido de torná-la prática para cada um de nós, a nossa obediência àquilo que Deus tem por nós. O versículo 31, ele começa de uma tal maneira que nos remete ao que veio antes do capítulo 8, porque diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, este pois, é como se fosse o caso do portanto, por conseguinte, faz-nos perguntar, mas o que é que o apóstolo está dizendo e trabalhando? E a leitura, por exemplo, dos 8 primeiros capítulos de Romanos, ou vamos colocar 1 a 7, já que estamos no 8, ele mostra que nos capítulos 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele traz o seu foco sobre o pecado em nós. Ali nós encontramos, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, logo no capítulo 1, fala das pessoas que são entregues à dissolução espiritual, ao pecado. A partir do capítulo número 5, 6, 7 e 8, ele fala sobre o processo da salvação e da justificação. Então, quando Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, ele está nos remetendo não apenas nos versículos anteriores, no capítulo 8, mas a esta discussão dos capítulos 5, 6, 7 e agora 8. Depois do capítulo 9, ele já vai para outro assunto. Mas os capítulos 5, 6, 7, juntamente com 8, eles nos colocam diante desta questão da salvação, da justificação. E no capítulo 8, propriamente dito, a gente tem o que eu já disse à igreja várias vezes, um capítulo extraordinário sobre o ministério do Espírito Santo. Quando nós pensamos no Espírito Santo, geralmente pensamos no capítulo 14, pensamos no capítulo 16 do Evangelho de João, e é correto, e muitas outras passagens no Novo Testamento que nos falam do ministério do Espírito Santo. Mas
Romanos capítulo 8 é extraordinário, eu gosto demais, porque nos fala daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E eu quero mencionar em frases, mas dizendo os versículos, o que é que nós encontramos até o versículo 31. Então, do versículo número 1 ao versículo 30 do capítulo 8, respondendo ao apóstolo Paulo, por assim dizer, quando ele pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, Romanos 8, vamos ficar só em Romanos 8, versículos 1, 2 e 3, nós lemos sobre o que o Espírito Santo faz no seu ministério em termos da nossa condenação versus absolvição. Pela graça de Deus, e o apóstolo começa o capítulo 8 dizendo que nós já passamos do estado de condenados para absolvidos, nós estamos fora da condenação, porque agora já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente vê como ele repete isto nos versículos 31 a 39. Então, em primeiríssimo lugar, versículos 1, 2 e 3, condenação versus absolvição. Depois, há um trecho longo, do versículo 4 até o versículo 17. 4 a 17. O Espírito Santo atuando em nós, neste conflito entre a vida na carne versus a vida no Espírito. Então, é um trecho longo, começando com o versículo 4 até o 17. Vida na carne versus vida no Espírito. Depois, versículos 18 a 25. O papel da esperança, mais uma vez, a esperança motivada em nós pelo Espírito Santo. Então, o papel da esperança. E Paulo diz, por exemplo, no versículo 18, que a própria natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós podemos dizer que o Brasil hoje aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não está aguardando a manifestação do governo federal, estadual ou municipal, ainda que seja importante a participação deles, mas a natureza e a sociedade aguardam a nossa manifestação como filhos e filhas de Deus, naquilo que nós temos para oferecer, na mensagem que nós temos para apresentar, na esperança que nós temos para proclamar. Durante este mês de missões mundiais, e os irmãos veem que todo domingo eu estou mostrando a camiseta que diz: viva o poder de transformar. Isto é, viva o poder do Evangelho. É isto que a sociedade aguarda de nós. Eu sei que a sociedade está extremamente carente do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, muitas pessoas passando necessidades reais. Pela graça de Deus, o Senhor tem usado a nossa juventude e os nossos adolescentes para montarem as cestas básicas que os irmãos e as irmãs doam, e centenas de famílias têm sido abençoadas através destas cestas básicas, mas, sobretudo, através do pão da vida. Porque, irmãos e irmãs, não nos enganemos. Quando nós oferecemos uma palavra de oração, a gente não tem a dimensão de até onde aquela oração está indo. Recentemente, eu gravei uma oração para uma família da igreja que perdeu um dos seus familiares mais queridos. E mandei para um deles. E disse: olha, aqui estou pela Igreja da Liberdade, vamos orar juntos agora, oramos, etc, etc. Muito bem. Eu fiquei sabendo depois que ele pegou aquele áudio com a minha oração e mandou para vários membros da família, para que eles também participassem daquela oração. Eu não tinha nenhum plano nesse sentido. Eu orei com essa pessoa, diretamente com essa pessoa. Não pedi: olha, espalhe a minha oração, leve... Não, nada disso. Mas ele entendeu
que a palavra de oração naquele momento caberia muito bem no coração da sua família, quer houvesse pessoas salvas por Jesus, quer houvesse pessoas que ainda não tivessem recebido Jesus. Então, quando nós sabemos que a natureza e a sociedade aguardam a nossa manifestação como filhos de Deus, é impressionante até onde nós podemos chegar. Depois vamos aos versículos 26 e 27, que nos falam da intercessão do Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo, isto é, o próprio Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos que nós não podemos exprimir. São gemidos que apenas ele e o Pai e o Filho conhecem. É a linguagem da Trindade. Nós não chegamos lá. São inexprimíveis para nós. Mas eles se entendem. E eu sempre digo, toda vez que eu oro, a oração que chega não é a oração que eu fiz, mas é a oração que o Espírito Santo traduziu diante do trono da graça. É o ministério intercessório do Espírito Santo. E depois, os versículos 28 e 30. A soberania de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu decreto, para que nele seja formada a imagem de Jesus. Deus faz isto soberanamente e faz com que tudo concorra. Há algumas traduções que, por alguma razão, não colocam claramente este juntamente. Mas está lá, na língua grega, o sunergon. Isto é, quando falamos em sinergia, a palavra é a mesma. Então, Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente. Não isoladamente, mas juntamente. Para mim, pode ser isolado, mas para Deus não é. Então, minha irmã, na sua vida, as circunstâncias são trazidas por Deus de maneira junta. Junta. Tudo concorre juntamente para o nosso bem. Em que sentido? Para que em nós seja feita a imagem de Jesus. O que Deus quer de mim e de cada uma das irmãs é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E para isso ele pega todas as coisas e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós tivemos, a semana passada, a cerimônia de casamento da Ieda com Cícero. Foi a semana passada? Não, retrasada, não é isso? Exatamente, retrasada. E eu estava vendo tudo aqui com vocês também, vendo pelo YouTube. E quando eles estavam juntos ali, no tablado, eu fiquei pensando, mas esse casal já passou por muita coisa para chegar a este momento. Eu não pude deixar de pensar isso. Tiveram de cancelar a primeira cerimônia, o que é muito difícil para um casal fazer. Gente, é horroroso. Eu nunca fiz isso. Quer dizer, consequentemente, se eu nunca fiz, a Johnny nunca fez. Então, nós nunca cancelamos nada em termos de cerimônia de casamento. Mas eles cancelaram. A Covid os pegou. Quer dizer, então, faltando poucos dias para aquela cerimônia, eles tiveram de cancelar. Marcaram para meses depois, no momento em que a Covid está pior agora do que estava naquela época. Era janeiro, irmã Edina, a primeira data? Ou não? 5 de dezembro. 5 de dezembro, exatamente. Então, logo ali no final do ano. E agora a coisa está pior. Gente, Deus está fazendo com que tudo contribua juntamente para o bem deles. Foi uma cerimônia muito bonita. Os votos que eles escreveram um para o outro e colocaram publicamente.
Depois, aquele final do filme muito bem humorado, contando muitas coisas, não é? A gente riu muito, especialmente aquele sorvete, aquele picolé com... O que ela falou? Com o... Ora, meu pai, não é o pauzinho, não. Tem outra coisa mais ou menos assim, né? A gente riu, até escrevi para eles depois, na mesma noite, olha, o picolé de vocês é um sucesso. Deus fez com que tudo concorresse para o bem, e hoje, aquele primeiro adiamento de dezembro, ele já está lá, porque hoje estão casados. Estão casados, abençoados por Deus através da sua igreja. Deus faz com que tudo concorra juntamente para o bem. Então, a gente sempre tem que estar disposto a receber esta soberana liderança de Deus na nossa vida. Então, isso é dos versículos 1 ao versículo 30. 1 a 3, condenação versus absolvição. 4 a 17, vida na carne versus vida no espírito. 18 a 25, o papel da esperança. 26 e 27, a intercessão do Espírito. 28, 29 e 30, a soberania da liderança de Deus na nossa vida. E então Paulo pergunta agora no 31, o que diremos, pois, diante destas coisas todas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que Paulo estivesse colocando uma dúvida, né? Bom, será que Deus vai estar comigo? Não. Uma tradução ótima seria, desde que Deus já está conosco, desde que ele já está conosco, não havia dúvida em Paulo como não há dúvida em nós, desde que ele está conosco. Então, vamos em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele mostra inicialmente que Deus está conosco no seu amor incondicional, porque aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, como os nossos filhos e os nossos netos, porque neto, alguém já disse, é filho com açúcar. Então, porque é uma beleza. Quem já é avô sabe, e a avó sabe perfeitamente disso. Então, os nossos filhos, nossos netos são tão preciosos para nós que a gente não consegue imaginar o que seria ficar sem eles. Um dos pedidos assim mais tocantes que eu recebi da minha vida como pastor, e já faz um bom número de anos, foi de uma avó que disse, pastor, ora para que meu filho e a minha nora permitam que eu veja os meus netos. Olha aqui, mas que pedido mais... Para mim foi um pedido assim que me doeu muito. Primeiro porque estava mais do que claro que havia um conflito na família, a ponto de haver essa proibição. Eu também não sei o conflito, o que aconteceu, por que se chegou a este ponto. Eu me coloquei do lado daquela avó na hora, proibida de ver os netos. Então, para nós, se nós tivéssemos essa proibição, não pode mais ver filho, não pode mais ver filha, não pode mais ver neto, nem neta, etc. Pois Deus, ele não poupou o seu próprio filho por mim e pelas irmãs. Por isso, Paulo diz, se ele não poupou o próprio filho, que seria a coisa mais preciosa, será que ele vai poupar outras bênçãos? E a resposta é não. Porque se ele deu Jesus, tudo mais será possível na graça e no tempo do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós pelo seu amor incondicional, versículo 32, que já lemos. Deus é por nós pela justificação, versículo 33. Quem o justificará? Bom, é Deus quem justifica. Quem vai condenar? Ninguém. Quem vai acusar? Ninguém. Os irmãos e as irmãs sabem que muitas vezes Satanás ele quer nos acusar, acusa a nossa consciência. Quantas vezes pecados que já foram confessados e perdoados, e o Satanás fica em cima querendo perturbar a gente. E Paulo diz, olha, ninguém vai acusar os escolhidos de Deus, porque Deus quem justifica, isto é, no dia que eu aceitei Jesus, Deus me declarou justo. Ou seja,
como se eu nunca tivesse pecado antes. Isto é justificação. É a declaração de que nunca nós pecamos antes, porque o nosso pecado foi colocado inteiramente nos ombros, nas costas de Jesus. E aí no versículo 34, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque também nos garante da nossa salvação. Quem os condenará? Ninguém. Quem morreu por nós foi Jesus. Quem ressuscitou por nós foi Jesus. Então nós estamos escudados, garantidos. Paulo diz aos Colossenses, a nossa vida está trancada com Jesus. A sua vida está trancada com Jesus. A minha vida está trancada com Jesus. É como se Jesus colocasse, ou Deus colocasse um cadeado em Jesus e eu já estava lá dentro, e você também. Não abre. Já está trancafiado. Não vai escapar, não vai sair. E Jesus diz, todo aquele que o Pai coloca nas minhas mãos, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Ninguém. Ninguém. Domingo passado, no meu sermão da noite, eu fiz a citação do Dr. Russell Shedd. E ele disse o seguinte, e eu volto a repetir o que eu disse, porque eu tinha lido muito recentemente durante meus estudos. Quando alguém me pergunta, será que eu vou perder a minha salvação? A minha resposta é, isso é o Dr. Shedd falando, se você foi salvo por Jesus, você jamais perderá a sua salvação. Agora, se você foi salvo por outra pessoa, aí vai perder mesmo. A única pessoa que garante a nossa salvação é Jesus. Por isso, Paulo diz, o que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque na salvação já estamos garantidos. E depois dos versículos 35 a 39, ele fala sobre a nossa inseparabilidade do amor de Deus. Não há nada neste mundo, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, nem espada, vamos pensar no que ele disse nos versículos anteriores, nem fome, nem perseguição, absolutamente nada, nenhuma outra criatura que possa existir vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu e cada uma das irmãs, nós estamos colados em Deus pelo amor de Jesus. Estamos ali, juntos. Por isso, nos momentos mais críticos da vida, nós nos agarramos no amor de Deus mesmo. E pedimos a Ele que a sua graça, que nos sustenta, o seu amor que nos alimenta e nos cimenta, que isto nos dê graça, força para vencermos mais um dia. Porque há momento na vida, e este pode ser um momento na sua vida, minha irmã, em que você está tendo de viver um dia de vez. A luta é tão grande que se pensar como é que vou chegar até sábado, vai ficar paralisado. É melhor pensar de hoje para amanhã. Quarta-feira, amanhã. Muito bem. Como é que eu vou chegar até amanhã? Se eu chegar até amanhã, vou pedir a Deus graça para viver amanhã e chegar na quinta. Há momentos na vida, e este pode ser um deles, que a gente vive só um dia de vez. Mas Jesus já disse, basta a cada dia o seu mal. Ele nos dá graça e força para este dia. Por quê? Porque nada, mas absolutamente nada, pode nos separar do amor dele revelado em Cristo Jesus. Então, a minha pergunta é esta. Diante disso tudo que a palavra nos diz, que diremos, pois? Nada. Se Deus é por nós, quem vai ousar ou que circunstância vai se levantar contra nós? Minha oração é que a palavra de Deus tome conta do seu coração, de uma tal maneira
que a irmã sinta o seu coração assim. Lá dentro, é como se Deus colocasse o seu coração aqui e fechasse. Aqui, ó, está pulsando. A mão de Deus está fazendo assim porque o seu coração está batendo. Mas ele está lá. Inseparável do amor de Deus. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. De que nós estamos do lado da vitória. Porque o teu amor em Jesus é tão forte, tão profundo, que ele nos domina de uma tal maneira que nada nos separa de ti. Nesta hora, quando eu estou orando por todas as irmãs aqui comigo, eu peço que tu ministres a cada uma delas na sua situação, na sua condição, nesta noite. E neste momento, o teu Espírito já esteja testemunhando com o espírito de cada uma delas, de que ela é tua filha em Cristo Jesus. É no nome dele que eu estou orando. Amém. Malucê. Amém. Que palavra abençoadora, pastor. Muito obrigada pela sua palavra. Foi uma bênção mesmo ouvir a voz do pastor aqui no nosso meio. E essa palavra foi muito abençoadora. Eu me senti muito confortada com essa palavra. Eu não sei se alguma irmã deseja falar também. Pode abrir seus microfones. Tem oportunidade de estar falando, testemunhando neste momento também. Realmente, eu também me senti abençoada, porque esse capítulo, essas palavras, elas nos confortam mesmo, porque Jesus falando conosco, né? Que ele nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. Tudo isso que nós temos passado agora, nós temos que meditar na palavra e lembrar que Jesus está conosco. Ele não se separa de nós um minuto sequer. Aconteça o que acontecer. Nós estamos bem cuidadas, não é? Lado a lado com Cristo. E essa palavra para mim também foi um bálsamo, pastor. Muito obrigado. Deus o abençoe, porque o senhor foi usado mesmo. É o que nós precisávamos ouvir essa noite. Olha, pastor, eu sou uma mulher que não posso pensar em sábado, não. Nessa pandemia, administrando uma empresa, com todas as dificuldades que um empresário que trabalha por conta própria, com recurso próprio, né, com o estabelecimento fechado, o ramo de atividade da nossa empresa é transporte, e está tudo parado, as indústrias não produzem, né? E, assim, eu tenho um ano que eu estou vivendo literalmente cada dia o seu mal. E, assim, quando eu desço, que a empresa é na Baixada Fluminense, eu moro em Itaipava, então, quando eu chego em casa, eu agradeço ao Senhor pelas vitórias do dia sobre as lutas. E aquelas lutas que eu não consegui vencer hoje, terça-feira, eu já entreguei para o Senhor, tá? E amanhã é um novo dia. Todo dia, a minha oração é assim, Senhor, eu preciso muito hoje de um renovo. De um renovo. E aquilo que a gente não consegue, né, dar conta num dia, é porque ainda não chegou o momento certo. Então, que Deus abençoe, né, a sua palavra, ela veio realmente, né, firmar no nosso coração, né? Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Não é pandemia. Hoje eu estava conversando com uma funcionária, a filha dela é uma técnica de enfermagem, irmãs, e a menina está ficando doente porque ela ainda não foi vacinada e ela trabalha num centro de Covid e lá a ordem é assim, a pessoa morre no plantão, não pode dar baixa no sistema, tá? Porque pode aparecer alguém precisando daquela vaga, então você não pode dar baixa no sistema, você fica aguardando alguém, né, que... Né, hoje mesmo eu escutei uma reportagem que tem um humorista, Paulo Gustavo,
que entubaram ele como um tratamento paliativo, né? Então, estão brincando, né? Estão brincando. Então, a menina está... Porque todos os dias no plantão dela, ela entra, 2 pacientes morrem. E você não pode prescrever para o sistema da baixa para entrar uma ou outra pessoa. Então, pessoas estão morrendo, né? Sem assistência, porque existe, né, o favoritismo. Então, realmente, o Senhor, né, tem olhado para essa situação, por isso que ela está se arrastando, ela vai ainda se alongar, porque o coração do homem está cada dia endurecido, né? Porque isso é falta de amor, né? Falta de amor ao próximo, né? Você negar um leito, né? Já que você tem 2 óbitos, você não pode dar baixa, você tem que esperar um período. Teve uma família da nossa igreja que passou por isso, dia 16 de março, aniversário de Petrópolis, e faleceu um dos nossos irmãos, era muito ativo na organização dos homens, né, de Petrópolis. Ele morreu às 11h10 da manhã. A família só foi informada às 17 horas. Aí hoje, a menina falando isso, aí eu vim entender que realmente, infelizmente, isso está sendo uma prática. Então, realmente, basta cada dia o seu mal, porque essas coisas, se a gente não buscar realmente a presença do Senhor, nós vamos ficar doentes emocionalmente. Agora só eu falar um pouquinho, pastor. A semana passada, na quinta-feira, eu perdi um sobrinho, ele estava com Covid e estava bem em casa, e na quinta-feira ele começou a passar mal, teve um AVC hemorrágico e morreu. E a minha sobrinha me ligou, falou comigo e tal, e eu escrevi um tributo a ele é da Igreja do Morumbi. A Igreja do Morumbi, domingo, fez uma homenagem a ele. E eu escrevi exatamente Romanos. Então, quando o senhor falou que ia ler isso, eu até fiquei emocionada, porque foi exatamente isso que eu falei para ela. Nada nos separa do amor de Cristo, nem a morte, eu falei para ela. Porque o que a gente tem visto e ouvido, mesmo no meio dos irmãos, ela é uma moça de Deus, uma família de Deus, a minha irmã, ela falou, por que eu? Porque Deus me escolheu para isso. Então, as pessoas, às vezes, é uma fase do luto, fica meio revoltada. E eu? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Então, essa fase do luto é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de luto na sociedade. Então, eu acho que esses versículos que o senhor trouxe hoje nos preparam para a mesma aflição, na dor, na morte, na tribulação, que nós nos lembremos dele, que nada nos separa do amor de Deus, não é? Então, eu fiquei emocionada. E quando meu marido faleceu, o Maurício, eu fiz igual os católicos fazem de 7º dia, eu fiz um cartão falando quem ele era, para distribuir para os irmãos, e eu pus esse versículo também, Romanos 31-39. Nada nos separa, nem a morte. E é isso que fortalece a gente. Exato. Quando a gente passa por dor, por tristeza, por morte. Então, foi muito oportuna a sua palavra. Deus abençoe Amém. Todos nós e o senhor também. Deus a confirme em todos nós. Amém. Eu achei interessante, pastor, que bom que o senhor leu Romanos 8 inteiro, porque eu escrevi tudo aqui, e que me marcou muito, né, porque a gente tem trabalhado muito de vida na vida, né, e o senhor falou vida na carne versus vida no espírito, né, então, se o Espírito de Deus habita em nós, né, então nós temos que realmente fazer a diferença, né, no
no nosso Brasil, no nosso mundo, né? Eu acho assim que nenhuma pessoa que chegue perto de nós, ela não pode sair sem esse espírito aqui, sem vivenciar esse espírito, né? Eu tenho vivenciado muita coisa lá no projeto e entregas de cestas básicas, mas eu quero que você leve uma oração. E ontem, né, foi incrível, porque eu orei por umas 30 pessoas e aí quando abri o olho assim, a pessoa estava chorando com as mãos estendidas. Então, assim, não me custava assim abraçar, porque ela estava chorando, né? Então eu tinha que abraçar. E o Senhor vai nos livrando. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, a gente realmente tem que fazer a diferença e orar, né, pela nossa nação tão desobediente, que é por isso que a gente voltou à estaca zero, né? Porque o nosso Brasil é uma terra de pessoas desobedientes, né? E a gente não está como a China, que já está tudo normalizando, tal. Não, a gente voltou do zero, né? Então, que façamos a diferença, nós que temos o Espírito. Obrigado, pastor, pela palavra. Amém, amém, amém. Mais alguém? Não. Eu estou vendo aqui no chat que a Marilene, que acho que a Marilene estava com Covid, a esposa do Jean, ela está dizendo aqui que talvez o Jean saia amanhã do hospital, ela está confiante, então vamos confiar também, vamos orar com a irmã Marilene, né, para que o Jean saia amanhã do hospital mesmo, estamos aqui na torcida. Aqui. Amém, obrigada, igreja, obrigada. Sim. Eu muito feliz por participar desse grupo, rever as irmãs, e ele me falou que talvez amanhã ele consiga já ter alta. Então, estou feliz, confiante, aos poucos a minha família está reunida, a Sarinha ainda continua nos cuidados de outra família, mas estamos bem. O Pedrinho está bem, e amanhã, se ele voltar, para a glória de Deus, eu coloco lá no grupo, aviso os irmãos. Amém? Amém, Amém. uma notícia Amém. excelente, Marilene, excelente, graças a Deus. Amém. Amém. Deus está sempre fazendo grandes coisas em nosso meio, né? Nós cremos nisso. Cremos na recuperação dos irmãos que estão aí doentes, né? E que logo estejam no seio de suas famílias, louvando, né? E agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Agradeço ao pastor pela sua palavra, pela sua presença conosco. Espero que o Senhor possa estar presente conosco em outras vezes também. O Senhor não precisa de convite, pastor. O Senhor é o nosso convidado especial. Toda reunião que o Senhor quiser estar conosco será muito bem-vindo. A sua presença entre nós é muito gostosa, de ver o nosso pastor aqui conosco, nos acalentando, né? É tão gostoso ver o senhor aqui com a gente, como a Dione também. Obrigado. Fico muito feliz com a presença do pastor. Nós também.